Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula de cidadania, moral e ética, certo? Vamos pegar o nosso livro de cidadania e vamos abrir no assunto que diz, vou bem focar aqui para vocês, amigos que necessitam de cuidados especiais. O que esse texto nos traz? Esse texto nos traz uma reflexão. Qual seria? Que nem todos nós somos iguais, não é verdade? Pela manhã a gente tem um amigo, Arthur. Isso mesmo. Arthur, ele é uma criança diferente que necessita de alguns cuidados especiais, não é verdade? Então vamos lá ao nosso texto, ver o que é que ele fala. Amigos que necessitam de cuidados especiais. Você já ouviu que existem pessoas que precisam de cuidados especiais? Às vezes, procuramos uma palavra mais adequada para quem não enxerga, ou quem não ouve, ou quem não se locomove, ou que se locomove com alguma dificuldade. Então, a gente fica procurando palavras para expressar qual é a dificuldade dessas pessoas. Tem pessoas que têm problemas auditivos, que não ouvem e não falam. Tem pessoas que têm dificuldade de andar. Tem pessoas que têm alguns problemas na cabeça. Então, a gente fica procurando, nosso texto diz que a gente fica procurando coisas, palavras para expressar isso. É uma realidade entre nós e é um assunto sério, como também muito importante. Quando alguém não tem uma das suas funções no corpo em perfeito estado, dizemos que há uma deficiência, mas não podemos, de maneira nenhuma, acreditar que tal pessoa seja incapaz e não tenha direito de algumas coisas. Esse não é um pensamento cidadão, nem tampouco humanitário. Então, porque aquela pessoa tem tal dificuldade, tal deficiência, não é que ela seja menor do que eu ou menor do que você. A gente somos todos iguais. E pensar dessa forma, que as outras pessoas que têm essas dificuldades, essas deficiências, são diferentes, totalmente diferentes, então não é um pensamento cidadão, nem muito menos humanitário. As pessoas com deficiências visuais, auditivas, intelectuais ou físicas merecem um cuidado especial, mas de forma nenhuma deixarão de fazer o que deseja. Claro que com suas limitações. Poderão ter mais dificuldades, porém, têm uma força interior de vencer, principalmente quando há apoio dos nossos amigos e família. Pensando numa forma de exercer a cidadania, muitos projetos foram feitos e alguns aceitos e já colocados em práticas. Então, aqui a gente vê no chão assim, um desenho de um cadeirante, né? De alguém que precisa de cadeira de rodas. Então, ao ver essas necessidades, os nossos governos, as nossas políticas públicas, elas foram criando formas que facilitassem a vida dessas outras pessoas que têm dificuldade. Dessa forma, mostra que aí é um espaço reservado para quem usa a cadeira de roda. Veja a seguir algum deles. No trânsito, foram idealizadas calçadas com rampas para facilitar o acesso dos cadeirantes, locais apropriados para estacionamento, semáforos sonoros para pessoas com deficiências visuais, nos locais públicos, como escolas, hospitais, praças, foram elaborados com rampas e com sinalizações. Então, para o quê? Para facilitar a vida do dia a dia dessas pessoas. Aqui a gente vê um ônibus, acredito que vocês já pegaram um ônibus e já viram que tem um espaço reservado para colocar a cadeira e que a escadinha do ônibus, ela desce, forma uma rampinha e o cadeirante sobe, a escadinha sobe e ele consegue ficar lá naquele canto que foi reservado para ele.
meios de transporte foram adaptados para receber os cadeirantes, facilitando o seu acesso nas estações de usuários com deficiências físicas, implantados elevadores. Esse que eu falei, que sobe e desce no ônibus, um elevador para que o cadeirante venha poder a tomar seu assento e poder seguir sua viagem sem precisar seguir puxando a rodinha por longos caminhos. Nos locais públicos, como as escolas, hospitais, praças, foram elaboradas rampas com sinalizações. Nosso texto traz essas situações, mas nem todos os cantos têm essas sinalizações, essas formas de facilitar a vida dessas pessoas, porque o custo ele é muito alto. Então, o governo ele nem sempre está preocupado com isso, mas nós, como cidadãos, temos que ver e se preocupar também quando a gente vê alguém com essa necessidade, certo? Dicas para um bom convívio. Quando quisermos dialogar com uma pessoa com deficiência auditiva, um cadeirante, ou mesmo pessoa com deficiência visual, temos que perceber as suas necessidades para deixá-los mais confortáveis possível. Veja algumas dicas. Quando você estiver conversando com uma pessoa com deficiência auditiva, expresse-se de maneira clara, pronunciando as palavras. Não é necessário gritar, falar de um ritmo costumeiro, sempre na frente dessa pessoa com deficiência auditiva e nunca fora da sua visão. Ou seja, a gente de manhã tem Arthur, né? Arthur, ele tem deficiência auditiva. Então, quando a gente for falar com o Arthur, ou com outras pessoas também que têm essa deficiência auditiva, eles conseguem fazer a leitura labial. Então, a gente vai falar o quê? De forma expressiva. Ou seja, se a gente precisar dizer um não, a gente vai dizer não, assim, ó, de forma expressiva. Se a gente for perguntar como você está, se a gente não souber falar em língua de sinais, aí a gente vai falar de forma expressiva, ou seja, usando a nossa para que ele faça a nossa leitura labial. Como você está? Entenderam? Então, dessa forma, as outras pessoas que têm essa deficiência auditiva, elas têm uma visão que é muito boa, assim, que conseguem fazer essa leitura labial, enxergar você de forma expressiva. Como ela não ouve, ela sente. Então, você dizer que tá triste, que tá feliz, mesmo sem você conseguir falar com as linguagens de sinais, você consegue conversar com pessoas que tenham problemas auditivos, certo? Ao dialogar com uma pessoa cega ou de baixa visão, fique à vontade para utilizar os termos como veja e olhe, pois eles usam tais palavras normalmente, quando precisa de informação referente à localização. Tenha sempre o cuidado de utilizar expressões à direita, à esquerda, para cima, para baixo, em frente ou atrás. É importante avisar a pessoa com deficiência visual que irá se ausentar, caso esteja em uma conversa. Evite o constrangimento de deixá-la falando sozinha. Então, quando a gente for conversar com alguém que tenha deficiência visual, ou seja, não enxerga, então a gente pode usar termos normais do nosso dia a dia, porque ela vai estar nos escutando. Mas sempre que a gente precisar que ela faça algo, a gente precisa dar direções. Direita, esquerda, cima, baixo. E quando for se ausentar da conversa, quando sair dessa conversa, você precisa dizer: tô indo ali, já vou, tchau. Expressar para essa pessoa que encerrou a conversa. Quando encontrar uma pessoa que esteja utilizando cadeiras de roda, lembre-se que é desconfortável para qualquer pessoa ficar olhando para cima o tempo todo, pois se a conversa for demorada, lembre-se de se sentar, para que ambos mantenham o olhar no mesmo nível. E se estiver caminhando ao lado de uma pessoa, ande devagar, com ou sem auxílio dos aparelhos, procure acompanhar seus passos.
Ou seja, se você estiver conversando com uma pessoa cadeirante, que use cadeira de roda, se a conversa for se prolongar, se sente. Conversa ao lado dela para que ela veja você do mesmo tamanho que ela, do mesmo olhar de visão, a mesma altura, certo? Se você for andar ao lado dela, ande devagar, no ritmo da pessoa que esteja na cadeira, para que ela não tenha que se esforçar demais para lhe alcançar. Temos os mesmos direitos. Então, em 1948, a ONU proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz o seu artigo 1º: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Dotados que são de razão consciência, devem comportar-se fraternalmente uns com os outros. E em seu artigo 3º diz: todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança da sua pessoa. Ser diferente não quer dizer que deixe de ser incluído, não tomar participante da vida social, econômica e política do país. Então, a primeira atividade de hoje, vocês vão procurar, vão pesquisar quais são os direitos universais, certo? Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, vocês vão procurar quais são esses direitos e vão copiar no seu caderno, ok? Primeira atividade de hoje, após a leitura e a explicação do nosso texto, você vai pesquisar quais são os direitos, a Declaração dos Direitos Humanos, certo? Primeira atividade, lá no caderno, copiar quais são os direitos humanos, certo? Atividade 2, aqui no nosso livro. Você já observou o bairro onde você mora? Nele podemos encontrar modificações para que pessoas com deficiência se locomovam tranquilamente? Se sim, você vai dizer e registrar abaixo quais são esses tipos. Se não, você vai responder que não e vai dizer o que precisa ser feito, ok? No número 2, circule na cena o que seria necessário para a pessoa com deficiência ter locomoção facilitada. Escreva uma legenda explicando a razão. Então, você vai olhar nessas duas imagens e vão dizer o que é que precisa ser feito para que essas duas crianças que têm dificuldade de locomoção pudessem caminhar normalmente nesses espaços aí. Tá certo, meus amores? Então, lembrando, nossa atividade do caderno, pesquisar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E a atividade que a gente acabou de ler na página 27. Então, o nosso texto é na página 26 e 27, e a atividade da página 27 e a atividade da pesquisa da Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá certo? Um grande beijo e até a próxima aula.